Olá, meus amigos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês. O tema de hoje é o seguinte: você quer vender a sua empresa? Você quer? Você está decidido? A pandemia pode ter levado muitos de vocês a uma reflexão, a uma profunda reflexão. E alguns podem chegar à conclusão que querem mudar de vida, querem mudar de projeto, querem mudar de objetivo, querem novos desafios e, portanto, decidiu vender o seu negócio, vender a sua empresa. Muito bem, então você quer vender a sua empresa. Se você quer vender a sua empresa e está decidido, presta atenção em algumas dicas que eu vou dar nesse vídeo. A venda de uma empresa não é simplesmente decidir eu quero vender. Até você chegar na fase de negociação, você tem algumas etapas que você precisa cumprir. E eu vou falar delas aqui para vocês hoje. Prestem bem atenção, tá? Eu vou dar algumas dicas que podem ser importantes para vocês. Então, você quer vender a sua empresa? Primeira coisa, você sabe quanto ela vale? Você já parou para pensar quanto ela vale? Você já fez algum cálculo? Você já fez algum ensaio? Você já sabe, já tem na cabeça um valor? É preciso que você esteja muito seguro, muito certo desta decisão. Essa decisão é uma decisão muito importante na tua vida, porque você vai mudar de rumo, você vai mudar de objetivo, você vai mudar o seu desafio. Mas se você está decidido, é preciso que você esteja preparado para fazer essa negociação. Eu vou fazer aqui 6 perguntinhas para vocês. São 6 perguntas que eu gostaria que vocês respondessem mentalmente. Ou se alguém quiser anotar num papel, que anote. Mas basta que você responda essas perguntas, porque ela é mais ou menos na base do sim ou não. Basta que vocês respondam mentalmente, tá? Para mim isso já é suficiente. Então vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte: você sabe quanto a sua empresa vale? Muito bem, eu disse antes, você já fez algum cálculo, você já tem alguma ideia de valor, você se baseou no quê? Enfim, você já tem esse valor? Pelo menos um valor inicial, um valor que você acha que é justo, né? A segunda pergunta é a seguinte: você já fez uma avaliação da sua empresa? Ora, para chegar num valor de venda da empresa, é evidente que você precisa fazer uma avaliação. Por mais simples que ela seja, por menos complexa que ela seja, né? Você precisa fazer uma avaliação. E para você avaliar uma empresa existem metodologias. Existem metodologias mais simples, que é para negócios mais simples, que é para casos menos complexos. E existem outras avaliações que exigem um pouco mais de cuidado, ou são modelos de avaliação que exigem um pouco mais de detalhes, ok? Muito bem, não importa qual seja a metodologia, você fez uma avaliação da sua empresa, você usou que método? Isso é importante. Você sabe quanto vale os seus bens, seus estoques e seu ponto comercial? Ou, se você tiver alguma marca registrada, quanto ela vale? Para você vender a sua empresa, antes de mais nada, você precisa saber o que você tem. Quanto vale, quanto ela vale, quanto esses bens valem, né? É preciso que você saiba bem disto. Muito bem, digamos que você tem lá um imóvel. Você sabe, você fez uma avaliação desse imóvel, você sabe o valor atual, o valor de mercado desse imóvel? Os seus estoques, você fez um levantamento, você fez um inventário, por mais singelo que seja, mas foi feito um inventário. Seu ponto comercial, para muitos isso é uma questão importante, você já tem direito ao ponto e, portanto, tem um valor de mercado. Você precisa saber quanto vale esse ponto. Quarta pergunta: você sabe quanto a sua empresa tem em dinheiro e em valores a receber? Aqui é o seguinte: quanto você tem em grana, em espécie, no seu caixa, no seu cofre, na empresa, no seu caixa, enfim, no seu bolso, dinheiro da empresa, dinheiro do giro diário ali da empresa. E somado com aquilo que você tem no banco
em conta corrente, em conta disponível, né, que você pode sacar e usar o dinheiro a qualquer momento. Você sabe se a sua empresa está em dia com os impostos, salários e fornecedores? Ora, se por um lado você precisa saber quais são os bens que você tem, quanto eles valem, é muito importante que você saiba o que você deve. Afinal de contas, se você tem um valor de ativos, né, de bens, é preciso descontar desses valores aquilo que você deve, aquilo que você tem a pagar, seja no curto, seja no longo prazo, seja vencido ou seja a vencer, seja atrasado ou em dia. O importante é que você tenha um levantamento disso, que você tenha um relatório disso e que você saiba exatamente quanto você deve hoje, a valores de hoje. Ou, enfim, a valores do dia ou da época que você estiver fazendo a avaliação. Então, presta atenção nisso. Outra coisa, última pergunta, a sexta pergunta. Sua empresa tem dívidas com bancos, terceiros, financeiros, enfim, você tem esse tipo de dívida, você tem lá um financiamento de carro que está para pagar a longo prazo, você tem alguma dívida com terceiros, você pegou emprestado algum dinheiro com algum amigo e precisa reembolsar, precisa devolver esse dinheiro, você tem o prazo para isso. Então você sabe isso. É muito importante que você tenha esta informação atualizada. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Esses valores, tanto dos ativos quanto das dívidas, não é o valor, não necessariamente é o valor que está na contabilidade. Porque a contabilidade tem outros critérios. Por lei, ela tem que usar outra metodologia. Só para dar um exemplo, imóvel. Você comprou um imóvel há 10 anos atrás. Você comprou por um determinado preço. Se você for lá na contabilidade, este é o valor que está lá na contabilidade do teu imóvel. De lá para cá, não foi feita nenhuma atualização desse valor na contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade tem que refletir os valores históricos dos bens. Então, você não pode usar os valores que estão na contabilidade. Eu não estou aqui dizendo que contabilidade não é boa, ou se é ruim, se é boa. Não estou fazendo esse julgamento. Estou dizendo que contabilidade usa outra metodologia. E não é a metodologia que você deve usar para avaliar seus bens. Muito bem, veja só. Se você respondeu não a qualquer uma dessas questões, eu digo para você, você não está preparado para vender a sua empresa ainda. O dia que você for sentar com algum comprador, com algum interessado, você precisa ter esses números muito presentes, você precisa estar muito seguro para passar para eles esses números. Porque eles vão te pedir. Se eles não pedirem que você faça isso por escrito, pelo menos vocês vão sentar e conversar. Dependendo do tamanho do negócio, o comprador pode exigir de você um negócio que se chama due diligence, que é uma forma dele contratar uma empresa de auditoria, a empresa de auditoria vir até a tua empresa e fazer uma avaliação do negócio. Tá? Então é preciso que você esteja seguro, é preciso que você saiba o que você está dizendo, o que você está falando. Tá certo? E para isso você precisa fazer este levantamento, vamos dizer assim, este relatório aqui, tá? Em seguida eu vou mostrar para vocês um exemplo de avaliação de empresa. É claro, uma empresa hipotética, ela não existe, eu apenas quis montar um exemplo simples, né, que fosse de fácil compreensão, de como avaliar a empresa pelo seu patrimônio líquido. Tá? Esse é um dos métodos, né? É uma das metodologias usadas. Aqui do lado esquerdo, na folha azul, você tem todos os ativos, todos os bens, o dinheiro, créditos que você tem na sua empresa. Então, o primeiro grupo aqui, o ativo circulante, 95 mil, que é composto por disponível em carteiras e banco. É o dinheiro que você tem lá, que eu falei, em carteira não, perdão, em caixa. É o dinheiro que eu falei para vocês, você tem lá em caixa e no banco, créditos de cliente, estoques, enfim, você tem 95 mil reais de ativo circulante. Depois você tem o ativo imobilizado, móveis, aqui pelo valor de mercado, máquinas e equipamentos, pelo valor de mercado,
Claro que o valor, no caso de máquinas e equipamentos, é o valor de mercado, mas é um valor do bem usado e que esteja nas mesmas condições que os seus. Não pode ser o valor de novo, porque você não está vendendo um equipamento novo, tá? Mesma coisa veículo, é o valor do veículo, valor de mercado atual, mas do veículo no estado e do ano, do modelo, enfim, mais usado. Ponto comercial, e aí você tem um total aqui de R$130 mil no seu ativo imobilizado. E realizável a longo prazo, você tem lá um crédito de cliente que estava inadimplente com você fez um parcelamento e ele vai te pagar a perder de vista. Mas você tem lá esses créditos registrados e você sabe que vai receber isso aí no prazo em que você concedeu a ele. Do lado direito, você tem uma folha de cor marrom. Essa folha traz, em primeiro lugar, o passivo circulante. Aliás, antes disso, deixa eu dizer, toda ela traz o seu passivo e depois o seu patrimônio líquido. Então, primeiro você tem o passivo circulante. O que você deve para fornecedores? Aqui é bom que eu reforce o seguinte, tem que ser os fornecedores vencidos e a vencer, atrasados ou não, tá certo? Mesma coisa para salário, enfim, mesma coisa para todas as contas aqui do passivo, tá? Aí você tem salários, encargos sociais, impostos, dívidas bancárias e você tem lá um total de passivo circulante de 75 mil. Se você quisesse fazer o cálculo do teu capital de giro, né? Capital de giro próprio, era só você, de 95 mil de ativo, você tirar os 75, você teria R$20 mil de capital de giro próprio. Mas isso não importa nesse momento. Passivo a longo prazo, você tem dívidas bancárias de 35 mil. Você financiou alguma coisa do seu ativo aqui, a longo prazo, e você está pagando. Então aqui você tem que colocar o que está vencido e não pago ainda, o a vencer, enfim, colocar a tua dívida total. R$35 mil. Muito bem. O valor do patrimônio líquido, o que é? O valor do patrimônio líquido é o total dos seus ativos menos o total das suas dívidas, do seu passivo. Tá? Então, se de 228 mil, aqui, ó, vamos mostrar aqui, ó, é o ativo total, que é 228 mil, menos o passivo circulante, que é 75 mil, menos o passivo a longo prazo, que é 35 mil. Se você fizer essa conta, você vai chegar a um valor de 118 mil. Muito bem, pelo patrimônio líquido atualizado a valor de mercado, a tua empresa mostra que a diferença entre os seus ativos e as suas dívidas é de 118 mil. Então, esse é o preço da sua empresa avaliado pelo método do passivo, do patrimônio líquido, 118 mil. Uma outra questão que é importante levantar é a seguinte: vamos ver, quem comprar essa empresa vai aplicar, vai gastar, vai investir 118 mil. Em quanto tempo ele pode retornar esse capital? Quanto tempo ele tem o retorno desse investimento? Se você dividir os 118 mil por 3.500, que é o lucro que ele está obtendo todo mês, aqui você tem a demonstração do resultado, 118 mil dividido por 3.500 são 34 meses. Então, isso aqui indica para ele o seguinte, ó, você vai investir 118 mil e teu patrimônio, teu investimento vai retornar para você em 34 meses. É claro que aqui eu simplifiquei a coisa, porque, na verdade, esse dinheiro, esse lucro, ele vem a longo prazo. Ele vem durante um período de 34 meses. Então, o 3.500 hoje não é o mesmo 3.500 daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? É menos. Então, teria que usar aqui uma metodologia chamada desconto, fluxo de caixa descontado, que é trazer esses 3.500 para valor presente. Mas eu achei que isso podia complicar um pouco, eu quis simplificar, né? Então, a grosso modo, né, o teu comprador vai fazer esse cálculo. Se ele quiser refinar o cálculo, aí ele tem elementos, ele tem os valores
para poder fazer isso por conta própria, né? Então, esses R$118 mil aqui é o número de referência que você tem. É o número pelo qual você vai iniciar suas negociações com os eventuais interessados em comprar a sua empresa. É claro que você tem uma liberdade aqui, primeiro em não acreditar bem nesses números. Se você não acreditar, você tem que refazer a avaliação. Mas eu acho isso pouco provável de acontecer, né? Você tem uma diferença muito grande entre aquilo que você esperava e o número que apareceu aqui. É evidente que você pode usar de uma estratégia na hora de negociar, pedir um pouco mais, pedir, vamos dizer lá, 130 mil para baixar, para chegar no 120, para chegar no 118, para chegar no 115, que você pode eventualmente abrir mão. Depende muito daquilo que você está esperando, ok? Muito bem, eu espero que eu tenha sido útil, que esse vídeo possa ajudá-los e meu e-mail está aqui embaixo. Se alguém precisar de alguma ajuda, né, é só pedir, tá? Use meu e-mail para isso. Muito bem, era isso por hoje. Muito obrigado pela audiência. Se vocês gostaram do vídeo, isso é importante, hein? Se vocês gostaram do vídeo, dê seu joinha lá embaixo. É muito importante para mim que eu tenha essa avaliação de vocês, ok? Se não gostaram também, põe lá que não gostaram e nos comentários diga por que não gostaram, né? Ninguém vai brigar com vocês, muito pelo contrário. Isso vai servir também de orientação para mim nos próximos vídeos. Inscreva-se no canal para que você receba toda vez que eu for lançar um vídeo, você receba uma notificação, ok? Muito obrigado, gente. Até o próximo.